Então, chegamos na aula de ajuste de cor. Só uma ressalva aqui, é uma aula de ajuste de cor, a gente não vai corrigir cor de vídeo nessa aula. Aqui a gente vai pegar vídeos de exemplos que visualmente estão bons e a gente vai ver o que a gente consegue fazer a mais ali. Dar um ajustezinho, né? Aumentar a cor, colocar mais contraste, mudar de repente a configuração de um vídeo que está um pouquinho frio para mais quente, ou o contrário. Na próxima aula, sim, na próxima aula é correção de cor. Daí a gente vai pegar um monte de vídeo errado para poder salvar eles ali, corrigir eles, tá? E é importante também seguir essas aulas e depois da ajuste de cor, tem correção de cor, vai ter HSL, que eu vou explicar o que é nessa aula também. Não nessa, na aula de HSL, que é a cor seletiva, e uma aula sobre curvas, né, para a gente poder mudar ali a configuração do vídeo ou um ajuste de cor mais precisa. É importante passar por todas essas aulas que eu falei para a gente chegar na aula de Color Grading, que vai ser a aula mais legal, que a gente vai replicar com essas ferramentas que eu vou explicar aqui nessas outras aulas, cenas de filmes famosos, vai ser bem legal. Mas por enquanto, vamos aqui no ajuste básico de cor, para a gente entender como é que funciona esse processo. Para começar explicando aqui um ajuste de cor, eu vou clicar aqui em importar e essas imagens estão disponíveis para você baixar e fazer essa aula junto comigo. E eu primeiro vou puxar, não vou puxar um vídeo, tá? Eu vou puxar uma foto, que é esta modelo aqui. Vou puxar aqui para a linha do tempo, ok? Está aqui, para explicar como funciona o ajuste. Clicando em cima dela, eu posso clicar aqui, já abriu a área de ajuste aqui do lado, eu clico em ajuste, e são essas ferramentas aqui que eu vou explicar, temperatura de cor, matiz, saturação, brilho, etc, etc, etc. Aqui também, nessa parte, aqui eu vou explicar sobre nitidez, fade e vinheta. Começando aqui pela temperatura, nada mais, nada menos, me diz se eu quero uma imagem mais quente, mais amarela, ou uma imagem mais fria, mais azulada, como o inverno, por exemplo, ou outono. Não preciso dizer que o amarelo vai remeter ali à primavera e verão. Então, vou exagerar aqui para a gente ver, ó, a imagem fica amarela ou ela fica azulada. Então isso aqui vai servir para a gente dar essa sensação de quente ou frio. Também, se a gente quiser mudar um pouco o espectro aqui com a matiz, se a imagem estiver muito verde, a gente vai puxar para o rosa. Se ela estiver muito rosa, a gente vai puxar ela para o verde. E não só como correção, isso aqui também funciona como uma forma de dar estética ali para o nosso vídeo. E saturação, de uma forma bem simples, é a cor do vídeo. Eu posso tirar toda a cor, ou eu posso saturar essa imagem e deixá-la bem colorida. O brilho, ele vai agir na imagem, mas na parte brilhosa da imagem. O que eu quero dizer com isso? Caso eu coloque o brilho aqui para o máximo, pode ver que ele não altera tanto as cores mais escuras do vídeo. Assim, se eu escurecer também, ele age mais nos tons altos e nos tons médios. Já explico o que é tom alto e o que é tom médio, ok? Vamos lá. Para o contraste, ele faz o seguinte. Eu tenho na imagem ali as cores mais escuras, ou aqui o vestido preto, essa parte aqui que deve ser uma mala de viagem. E eu tenho na imagem as partes mais claras, que aqui é a janela, a pele aqui onde está pegando o sol no rosto da modelo. O contraste ele vai criar uma diferença maior entre o que é mais escuro e o mais claro. Ou seja, se eu colocar para a direita aqui esse controle, o que é escuro vai ficar mais escuro e o que é claro vai ficar mais claro. Da mesma forma, ao contrário. Se eu colocar aqui para a esquerda, acontece o contrário. O branco ele começa a ficar meio opaco, assim como as cores mais escuras da imagem também começam a perder contraste, começam a ficar mais opaco. Contraste é isso então, aumenta a diferença entre os tons escuros e os tons claros. O destaque vai agir nas áreas que são mais claras aqui na nossa cena, ou seja, essa parte da janela, o rosto da modelo e essa parte aqui que está pegando o sol. Então, se eu diminuir o destaque, eu consigo trazer mais detalhes para essa parte que é mais clara. Se eu aumentar, elas ficam mais claras ainda. Não altera a parte escura. Por que que não altera a parte escura? Porque aqui embaixo nós temos sombras, ou melhor, sombra, que aí sim altera só a parte escura da imagem. Ele não mexe na parte clara, ele mexe só na parte mais escura, porque eu estou mexendo nas sombras, ok? Então, se eu quiser clarear a sombra, aqui ele clareia a sombra, ele não altera aqui o claro, ele só altera aqui que está mais escuro. E se eu quiser deixar a sombra mais escura,
é só eu trazer aqui para baixo. A iluminação, diferentemente do brilho, ele vai alterar a imagem como um todo, ok? Então eu consigo dar mais luz para essa cena, ou eu consigo dar menos luz para essa cena aqui, na parte da iluminação. No caso aqui ele está agindo só na parte dos tons médios e dos tons claros, porque é iluminação, tá bom? Mas Jeff, não é quase a mesma coisa que o brilho? Vamos lá. No brilho eu consigo ter um controle, diminuindo o brilho, na imagem inteira. Eu deixo ela por inteiro escura. E quando eu coloco o brilho para cima, eu dou mais gás nas áreas aqui dos tons altos. Na iluminação, deixa eu voltar para zero aqui, eu não tenho esse controle na parte escura, porque é a iluminação. Então se eu puxar para trás, ele vai modificar um pouco aqui a parte clara, mas pode ver que ele não escurece a imagem. E se eu der mais luz, ele começa a agir nas partes escuras. É um pouquinho difícil de entender, mas o esquema é o seguinte. Aqui eu consigo ter um controle para escurecer a imagem, para restaurar alguma parte, e aqui eu consigo ter o controle para iluminar uma imagem, para ressaltar uma parte. A nitidez, como o nome já diz, eu dou mais nitidez na imagem, e como qualquer efeito aqui dentro, a gente não pode agir com exagero, senão fica tri estranho. Tri estranho é uma coisa de gaúcho, né, tia? Tri estranho o bagual. Se a imagem já tem nitidez suficiente, a gente não precisa modificar aqui. Partículas, para quem quer simular grão de filme. O que eu quero dizer com isso? Eu aumento partícula, ele aparece grão de filme. Para estética, ou até copiar algum efeito, alguma coisa que tenha partícula aí. Fade. O que o fade faz? Já indo um pouquinho para o lado ali do cinema. O preto, a cor preta no cinema, ela não é tão preta, ela é um cinza, nunca vai ser um preto total. E é para isso que serve o fade. Repara aqui no vestido dela e nessa parte de baixo, aqui na mala, que quando eu começo a mexer no fade, já começa a ficar um cinzinha, ó, tal qual é o cinema. Vinheta. A vinheta pode ser branca ou pode ser preta, ok? E para que serve? Não é só para escurecer as bordas, isso aqui tem uma finalidade. Quando a gente quer chamar um pouco mais a atenção para o centro da nossa imagem, ou seja, para a nossa modelo ou para um produto, a gente coloca um pouco de vinheta escura na imagem. Não muita. Fica ruim se a gente exagerar. Qualquer efeito que a gente exagerar não vai ficar bom. A gente coloca um pouquinho que a gente começa a chamar a atenção para o centro da imagem. É isso que a vinheta faz. Basicamente é isso. Eu posso abrir um outro exemplo aqui. Vamos pegar uma outra foto só para a gente recapitular um pouquinho. Essa foto aqui. Olha só, tons escuros, tons médios, onde tem um pouco de cor, e tons altos ou altas luzes, baixas luzes aqui e luzes média. Então, a gente tem um controle aqui, ó, destaque. Onde que vai mexer o destaque, né? O destaque vai ser sempre onde tem mais luz, onde está mais branco, onde está estourando a luz. Então eu consigo ter um controle só ali do destaque, ok? Se estourar muito, a gente puxa para baixo para restaurar um pouquinho dos detalhes. Ó, aqui não tem detalhe nenhum. Se eu ir puxando para baixo, já começa a aparecer ali a parte da madeira, talvez do vidro. Sombra é onde é mais escuro. Então eu posso diminuir onde é mais escuro. Então diminuiu só aqui em volta e aqui no meio não. Ou eu posso clarear as sombras. Então, basicamente é isso que a gente tem que saber. Uma imagem composta de uma cor mais escura, que são as sombras, os tons médios, né, que pode ser aqui a parede, essas cores do quadro, essa partezinha aqui, e as altas luzes, que é tudo que está muito claro no vídeo. Entendemos isso? Beleza. Para ficar bem claro, porque eu sou o chatão de você tem que entender isso, né? Você tem que entender antes de partir para as próximas aulas. Eu vou abrir mais uma imagem de exemplo aqui, que é esta peça aconchegante. Vamos fazer um estudo dela aqui junto? Com calma, antes de ir para as ferramentas. Sombras, onde estão? Como o nome já diz, tem uma sombra aqui embaixo do sofá. Essa parte aqui do sofá que está mais escura também pode ser considerado como luzes baixas, né? Ou sombra, vasinho. Essa parte aqui, até a cortina pode ser considerada como sombra. Tons médios. O chão, porque não tem uma luz que está estourando aqui, não tem uma luz branca em excesso, então tom médio. Tapete, tom médio. A parede pode ser considerada tom médio. O quadro, esses móveis aqui em madeira, tom médio. Tons médios. Né?
E as altas luzes, eu acho que está bem óbvio aqui dizer que as altas luzes estão aqui nas duas janelas, né? Talvez o quadro aqui que está um pouco sem detalhe, né? Esta partezinha aqui. Essa é a interpretação que a gente tem que fazer e clicando aqui para abrir a área de ajuste, a gente consegue manipular. Por exemplo, eu posso dar um pouco mais de gás nas sombras, que é essa parte aqui de baixo praticamente, e eu posso trazer o destaque para baixo, que são as janelas aqui, e os tons médios, né? Que um pouquinho da parede, um pouquinho do chão. Posso dar um pouquinho de contraste e a gente já tem a primeira modificação. Ó, como era antes, mais marcado, e como ficou depois. A imagem ficou mais viva. Aprendemos bem aqui sobre os ajustes, temperatura de cor, frio, quente, matiz, rosa e verde, saturação para tirar cor ou colocar cor, o brilho para tratar a luz da imagem, onde eu posso diminuir o brilho, o contraste para aumentar a área, né? Tudo que é mais escuro fica mais escuro, o que é mais claro fica mais claro, o destaque para diminuir as altas luzes, as sombras para clarear ali onde estão as cores mais escuras, e a iluminação para ter um controle sobre a iluminação geral da cena. Nitidez para aumentar a nitidez, partículas para simular grão de filme, fade para deixar o que é preto na imagem mais cinzinha, e a vinheta para a gente chamar a atenção para o centro da imagem.